Boa tarde a todos, meu nome é Cassandra, eu sou consultora pedagógica da Pearson, vou apresentar para vocês a biblioteca virtual, os recursos, né, as funcionalidades, para ajudar vocês não só em pesquisas, mas também na autonomia do estudo de vocês. Então, primeiramente eu vou compartilhar minha tela, se a Índia puder dar um feedback, se estiver enxergando o manual, eu agradeço. Estão vendo a minha tela? Deixa eu ver aqui se vocês escreveram alguma coisa aqui. Se sim. Ah, ótimo, perfeito, tá ótimo. Então, se vocês estão enxergando, vão enxergar. Esse aqui é o manual de uso da BV, tá? Apesar dela ter uma interface muito intuitiva, ele vem com esse manual para ajudar vocês a sanarem qualquer tipo de dúvidas simples, sem precisar recorrer aos gestores da biblioteca de vocês, tá certo? Então, a gente tem uma capa com o sumário, né, descritivo sobre os recursos implementados na plataforma. Eu não vou apresentar todo esse manual, eu vou apresentar a plataforma para vocês, tá legal? Mas eu quero atenção primeiro aqui sobre o primeiro acesso que vocês vão ter. Então, como é que é o sistema de acesso que vocês possam ter na BV? Dependendo da instituição, vocês podem acessar via integração, né, com o portal, via integração com o Pérgamo, perdão. Ou vocês podem acessar também pelo navegador de vocês. Para que serve isso? Para vocês terem essa flexibilidade na navegabilidade. Então, vocês podem usar o celular, podem usar o navegador de vocês, o Opera, por exemplo, Firefox, Chrome e etc. Então, vocês podem navegar por esses caminhos, além do link direto ali da sua instituição. Então, o primeiro acesso é importante porque ele vai te pedir para que você preencha alguns campos, e é somente nesse primeiro acesso, tá certo? Então, aqui essa é a tela principal, e aqui vocês vão ver que ele vai solicitar o seu CPF, e vai, se você for estrangeiro, o seu passaporte, pedindo a sua confirmação, e depois duas informações básicas, que é o seu nome com o login e a senha, para depois essas informações cruzarem com o aplicativo do celular que vocês vão baixar, ou mesmo o acesso que vocês queiram fazer via web. Então, para poder ser um usuário da BV, vocês têm que estar vinculado a uma instituição, em primeira instância, mas vocês podem usar, como alunos dessa instituição, também o aplicativo no celular, ou navegar pela BV pelo seu próprio navegador, tá? Pelo Opera, pelo Chrome, como eu comentei agora há pouco. Depois que vocês preencherem esse primeiro acesso, a plataforma vai confirmar com vocês e a navegação vai ser direta. O que significa isso? Quando vocês clicarem num link dentro do Pérgamo, por exemplo, vocês já vão abrir direto a BV, o livro na BV. Quando vocês baixarem o aplicativo no celular e vocês tiverem feito esse primeiro acesso, quando vocês tocarem no link, no ícone da BV, ele já vai abrir, como abre qualquer aplicativo para Play Store e Apple Store, né? Então, tanto iOS quanto Android, a gente tem aplicativo da BV. Mas depois eu falo mais sobre isso durante a apresentação. É possível você recuperar a senha se você esqueceu, então tem formas de você recuperar a senha, encaminhando para o e-mail cadastrado, tá? Ou o próprio bibliotecário pode te auxiliar nisso também. Vamos agora às informações básicas aqui. Deixa eu abrir aqui um ícone, uma página importante, que é a acessibilidade. Caso você precise de uma melhor acessibilidade para navegar dentro da BV, você tem alguns atalhos pelo teclado. Então, você pode usar não só recursos específicos que são dos próprios livros ou da própria plataforma para tamanho de fonte, contraste,
mas também uma navegação via teclado. E aqui nesse link, eu vou depois compartilhar no final dessa apresentação nesse chat, ele tem aqui dicas de como é que você faz essa navegabilidade dentro da plataforma e dentro do livro também. Então, alguns recursos de acessibilidade, eles estão presentes não só na plataforma, mas também no livro. E no final aqui ele diz qual é o navegador que você pode usar para fazer com que esses recursos de atalho funcionem. Então, se você for, por exemplo, um usuário de Firefox, ele dá a dica aqui. Se você for um usuário de Opera, ele dá a dica aqui também. Se você for um usuário de Internet Explorer e Chrome, você usa esses recursos acima, tá bom? Então, isso é muito importante para quem tem quer ter essa flexibilidade de navegação dentro da plataforma. Depois que a gente fez o primeiro acesso, a gente vai cair aqui, ó. Vou escolher aqui uma instituição. E direto a gente vai estar na BV, ok? Bom, só confirmando se vocês estão me ouvindo bem. Eu vou vir aqui. Sim, tá. Ah, ótimo, obrigada. Então vamos lá. Aqui a BV, a primeira parte dela corresponde a esses menus de acessibilidade que eu comentei. Então, esse 1, 2 e 3, se vocês passarem o mouse, ele indica essa navegação por teclado, tá? Aqui à direita a gente tem já um outro tipo de acessibilidade, que é a visual. Então, o contraste que você pode dar na plataforma, ou aumentar a fonte de tudo que está escrito nela, tanto nos menus quanto no nome dos livros aqui, olha só, tá? Isso se reporta a toda a plataforma, tá? Então, eu vou reduzir para ficar mais confortável ao meu olhar, porque isso é uma particularidade, né, de quem é o usuário, e vamos continuar aqui o restante. Bom, embaixo vocês têm uma opção que tem o nome de vocês, aqui no caso eu pus até minha foto, por quê? Porque eu posso subir uma foto para a plataforma permite isso, se eu dou um cliquezinho no meu nome, aparece esse menu, e é por aqui que vocês vão baixar o manual, isso é muito importante, é por aqui que vocês vão entrar em contato com o bibliotecário de vocês, que faz a gestão da biblioteca, da BV, tá? No caso aqui, clicando em contato, por exemplo, aparece essa tela, e vocês podem escrever sobre o que vocês precisam, tirar uma informação, né, sanar uma dúvida, dar alguma sugestão, relatar algum problema ou outro. O que vocês escreverem aqui vai ser recepcionado pelo seu bibliotecário. Continuando. O que mais a gente tem de interessante? A gente tem dados do pagamento sobre créditos de impressão, que eu vou comentar. A gente tem os nossos dados pessoais aqui, olha, tem até a minha fotinha, então foi por aqui que eu subi, eu posso colocar outras informações relevantes e salvar, tá? Então, você tem essa autonomia também. Que mais que eu acho que é útil vocês conhecerem aqui? Dúvidas frequentes, certo? E nossa política de usabilidade, isso é importante vocês conhecerem qual que é a política de uso da BV. Apesar dela ser uma plataforma online, vocês conseguem fazer alguma usabilidade dela offline. E eu vou falar disso quando eu comentar sobre o uso do celular, tá joia? O que mais de interessante eu gostaria de mostrar? Quando vocês tiverem um número aqui ao lado do nome de vocês, significa que são informações internas da caixa de entrada da BV, da instituição Pearson, no caso nosso, com os usuários. Então, aqui, ó, não são comentários do bibliotecário de vocês com vocês, isso fica numa outra seção. Aqui ficam as informações da Pearson com a instituição. Então, algumas dicas, né? Algumas informações assim mais generalizadas, vocês podem ver. Então, esse número indica que tem 2 mensagens que eu ainda não li. Tudo bem? Do lado esquerdo, a gente tem aqui um ícone chamado metas de leitura. Eu vou dar um clique para vocês entenderem o que significa isso. Como a BV ela tem uma concepção mais autônoma para o usuário, ela permite com que você possa definir metas de leitura. Isso é muito legal para você ter
um acompanhamento do seu desempenho como leitor, não só como estudante, mas também o nível de leitura que você está tendo, a quantidade de dedicação que você está se empenhando, né? Se você está conseguindo fazer a gestão do tempo como você gostaria. Então, aqui, por exemplo, eu defini, hoje é um dia que a BV não está contabilizando para mim, vocês observem que está escrito, hoje é seu dia de folga. Por que que está assim? Está assim, porque eu defini que hoje, quinta-feira, é o dia que a BV não vai contabilizar nenhum dado que eu fizer dentro dela. Então, se eu quiser que isso seja diferente, eu tenho que vir aqui, ó, tirar e salvar. Se eu quiser definir que a BV contabilize para mim que o meu objetivo de leitura são 25 páginas por dia, por exemplo, ou por semana ou por mês, vamos deixar aqui por dia, e dizer que o meu dia de folga vai ser domingo, ela vai observar o seu comportamento durante toda a semana, inclusive se você também utilizar domingo, mas ela não vai registrar no domingo, como uma meta a ser alcançada. Então, durante a semana, ela vai ficar fazendo os registros do seu comportamento dentro dela, o algoritmo faz isso, e vai investigar o quanto de leitura você já executou. Lembrando que a gente entende por leitura, você estar numa página no mínimo 6 segundos. Tá? Você pode demorar muito mais, não tem problema. E cada um tem o seu ritmo. As pessoas às vezes leem uma página em 1 minuto, 2 minutos, 4 minutos, 5 minutos. É um pouco variável, né? Então, cada um tem o seu ritmo de leitura. E é interessante que você estabeleça a meta só para você ter uma avaliação sua própria, né? No caso, assim, fazer uma autoavaliação do quanto você está se dedicando a um estudo que você precisa fazer, a um trabalho que você precisa executar, ou mesmo saber o seu desempenho em relação ao consumo de livros que você tem em mente. Então, vamos lá. Então, nesse primeiro campo aqui, vocês observam que é bem simples. Se eu vier aqui em início, já na minha lateral, que eu tenho esses meus menus aqui, ó, que são praticamente menus de atalho, vocês perceberam que eu cliquei em início, voltou para a tela principal. Aqui a tela principal, a primeira coisa que vai mostrar são as sugestões de leitura baseado em quê? Baseado no comportamento do usuário. Então, eu, Cassandra, tenho um comportamento de ter já lido ou pesquisado várias obras de várias áreas do conhecimento, e a BV, por ter um algoritmo que identifica isso, ela vai me dar sugestões de leitura similares. Por isso, as sugestões de leituras, elas não são idênticas para todos, elas são personalizadas, tá legal? Eu venho aqui, ó, eu tenho essas indicações. Mais para baixo, eu tenho o quê? O que eu já estou lendo na BV, mas eu ainda não finalizei, ou eu ainda não retirei como um livro que eu já li. Então, todo livro que eu abro e começo a fazer uma leitura dele, ou uma investigação nele, a BV vai guardando para mim, para poder eu depois voltar ali de forma mais rápida, mais ágil. Então, eu posso vir aqui, ó, continuar lendo e ver todas as obras que eu comecei a abrir. Tudo bem? Minha lista já é uma seção muito prática para vocês associarem obras que vocês estão pesquisando a uma área do conhecimento ou a um trabalho que vocês estão fazendo. Então, vamos pensar se tem um TCC ou um projeto interdisciplinar, ou mesmo uma avaliação que vocês vão fazer, que vocês precisem estudar, se empenhar, ou preparar um trabalho, não importa. O interessante é que você, ao abrir o livro, você pode associar esse livro a uma lista que você cria. Existe uma lista genérica, que é da própria BV, então eu, Cassandra, a minha lista pessoal aqui são esses livros, certo? Além deles, eu tenho outras listas, e vou mostrar para vocês. Mais adiante, a gente tem a citação do dia. Então, essa parte aqui, bonitinha, em formato de imagem, é o quê? Um pedaço de um texto, ou seja, um fragmento de texto de um livro que algum usuário da BV achou interessante e quis compartilhar. Então, é uma sessão de colaboração aqui. Por que isso é interessante? Porque muitas vezes a gente tem trabalhos que são
de natureza semelhantes a várias áreas do conhecimento. Então, isso pode ajudar. Vamos pegar um aluno de saúde que está fazendo uma pesquisa sobre imunologia, e ele achou interessante aquela citação para colocar no trabalho. E aí, o que ele fez? Ele pegou esse fragmento e compartilhou. Vou mostrar como é que se faz isso dentro do livro. Quando compartilha, vai para uma fila, e depois ela vem para a tela principal da BV. Quem gostar, pode clicar. Quem achar interessante mais ainda, pode até vir aqui, ó, compartilhar nas redes sociais. E se ainda quiser ver o livro, ele pode ir até a página do livro, de onde extraiu essa informação. Porque isso aqui é super útil quando você está fazendo uma pesquisa, ou querendo fazer um levantamento de informação, e você, achei exatamente um fragmento de texto que vai fundamentar aquilo que eu estou querendo defender aqui no meu trabalho, tá? O que mais a gente tem aqui adiante? Os recentementes, ou seja, os livros que acabaram de subir para a plataforma. Então, o íconezinho novo indica para você que aquele livro é recente na plataforma, tá? Então, aqui sempre vão aparecer os mais recentes, tudo bem? Procurem ver, porque a BV, ela é viva, né? Tem sempre editoras novas, obras novas, livros de edição mais novos. Então, a gente tem esse cuidado para sempre reportar aqui na página do usuário o que você pode ver de novo também. Trading, né? A gente pode entender aqui como se fosse os top 10, né? Que nem a Netflix faz. E aqui são, ou seja, são os livros mais favoritos dos usuários da BV. São os livros que estão aí, chamam livros em alta, os livros mais consumidos. Tá? A gente tem um ranking aqui. Bom, vamos agora a essa seção superior, que é a seção de busca. Porque, como todo ambiente de busca, você pode aplicar filtros. Então, eu estou fazendo uma pesquisa, suponhamos que a minha pesquisa seja sobre a violência na escola, ou a cultura da paz, vou chamar assim que acho melhor, né? Vamos fazer um trabalho de desenvolvimento de ações afirmativas para desenvolvimento da cultura da paz, alguma coisa assim, né? Então, o aluno vai lá e escreve a palavra paz. Quando eu escrevo a palavra paz, assim como no Google, a BV me mostra já algumas sugestões de livros que têm a palavra paz. Se não tiver algo que eu queira, eu aperto Enter apenas. E quando eu aperto Enter, ela vai me trazer aqui no acervo, ó, a opção de eu filtrar. Por quê? Porque quando eu joguei a palavra paz, ele já me deu 33 obras. Ok? Se ele já me deu 33, eu posso aplicar uma categoria, porque eu não vou ficar lendo todas as 33 até eu chegar numa que realmente eu queira. Vocês podem fazer isso, mas eu quero aqui deixar frisado como é que vocês conseguem filtrar isso de forma mais otimizada. Então, eu estou fazendo uma pesquisa que é da minha área, eu sou do curso de pedagogia, por exemplo, e eu quero ver que essa palavra paz tem que estar associada à educação e ensino. Ok? Aplico. Reduziu de 33, foi para 9. Opa, que interessante. Vou colocar uma outra categoria, mas aqui no caso de subcategoria. Porque eu não sei se vocês perceberam que aqui no item categoria existem algumas palavras e aqui no item subcategoria existem outras. E elas estão associadas à categoria anterior. Ok? Ah, Cassandra, eu posso associar essa palavra paz a outras categorias também, em vez de alguma subcategoria? Pode? Então, brinquem um pouco com os filtros para vocês verem o comportamento da BV para dar direto a alguma obra que vocês precisam. Isso é importante, porque depois que vocês já aprenderam a manipular a ferramenta, fica mais fácil de vocês direto acharem a obra que vocês querem, ou melhor, o assunto que vocês precisam. A gente vem então aqui, eu vou vir em subcategoria, e eu quero que essa minha subcategoria seja pedagogia, porque o meu trabalho é relacionado ao meu 5º semestre do curso, e eu quero fazer algo, né, bem caprichado, e eu aplico. Opa, que beleza, de 9 foram para 5, então diminuiu. Né? Não significa que quando diminui a quantidade de obras, que é pior, gente. Por quê? Porque significa que você está tendo um filtro mais apurado, você está sendo mais seletivo naquilo que você está buscando. E para a gente achar o que a gente precisa, nada melhor do que fazer boas perguntas.
E uma forma de fazer boas perguntas é você usar esse filtro aqui do acervo, tá? E aí a professora, ou o meu professor, me disse que há livros da editora específica que tem um assunto muito interessante que dá para tratar no trabalho que eu preciso para falar sobre ações afirmativas para o desenvolvimento da cultura da paz na escola. Ah, é? Qual que é, Cassandra? Bom, isso aqui é hipotético, tá, gente? Eu vou vir aqui, ó, na editora Contexto. Aí eu clico e aplico. Se vocês quiserem fazer uma pesquisa para entender quais são os livros de uma editora X, é muito simples. É só não preencher nenhuma dessas, coloca a palavra que você precisa, administração, por exemplo, e joga aqui a editora. Tá? Então aí você vai ver todos os livros daquela editora. É muito simples. Mas no meu caso eu quero trabalhar conteúdo, conceito ali. Eu vi que tem dois, vejam, tem dois. E esse aqui, que eu faço questão de mostrar, é um livro que já tem no formato EPUB, que é um formato que ele é mais assim, preparado para receber recursos de acessibilidade. Então, os EPUBs estão sendo muito populares quando eles estão nos dispositivos móveis, por exemplo. E é esse mesmo que eu quero usar, não porque ele é um EPUB, mas porque eu estou demonstrando para vocês aqui. Entretanto, foi uma escolha que eu fiz. Esse tem 4 estrelas, esse tem 3 estrelas, mas eu vou nesse, tá? Vamos nesse. Ok, quando eu venho para essa tela, uma atenção especial. Nome do livro, tá? Se vocês derem um selecionar, dá para copiar e colar. A gente já está em fase quase final de implementação de um botãozinho chamado referências bibliográficas, que é um botãozinho quando vocês vão poder ter disponível para poder pegar as informações, autor, obra, cidade, né, editora e ano. Isso é ótimo, porque se eu estou fazendo uma pesquisa e preciso disso para colocar nas referências do meu trabalho, vai ser bem prático, concordam comigo? Então, a ideia é que a BV também não é só viva em termos de obras e editoras, mas também em recursos. Então, novas implementações podem surgir, fiquem sempre atentos a isso. Então, aqui, no caso do título, vocês têm a capa do livro e mais umas informações importantes. Antes de eu vir aqui, eu quero mostrar aqui embaixo. Uma pequena descrição sobre o livro, né, o nosso parceiro aqui Contexto escreveu. Algumas informações sobre o livro, para vocês saberem o ano dele, o ISBN dele, vocês podem guardar, ó. Essas informações são passíveis de jogar para dentro da área de transferência, Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Outras coisas aqui não, eu vou mostrar. Capítulos também do livro, opa, vamos ver se tem algum assunto que me interessa. Uma das coisas fundamentais no leitor é a capacidade dele de identificar, não só na contracapa do livro, mas também na descrição do livro, o sumário se atende àquilo que você precisa. Não vão lendo um livro de cara assim, vão fazendo pesquisas mais apuradas. Aí eu verifiquei aqui, opa, círculos restaurativos, isso me interessa, porque eu quero abordar esse assunto, esse livro trata disso, então vai ser um livro que vai fazer parte do meu trabalho. Excelente, já sei disso. O que mais que eu posso ter sobre o livro? Ah, comentários. Então, alguém fez algum comentário, ou seja, algum usuário da BV fez algum comentário sobre esse livro e eu posso até aproveitar. Ah, é um livro interessante, as pessoas estão pontuando bem, etc., ou estão fazendo algum comentário. Expert Reader, aqui no caso a gente não tem nenhuma informação a respeito, são as dicas, né? Livros similares ao conteúdo, veja, eu joguei a palavra paz e fiz aqueles filtros. Esses livros que aparecem aqui embaixo são livros que são similares em relação à área do conhecimento que eu estou trabalhando. Inclusive, alguns deles aqui eu tenho obras físicas em casa. O que acontece? Pode ser interessante para complementar a sua pesquisa. Você leu ele, gostou, já achou esse aqui interessante, pode abrir também, salvar e etc. Salvar como, Cassandra? Salvar aqui, ó, nesse botãozinho adicionar a uma lista. Então, se eu vier aqui, eu posso fazer o quê? Uma associação dessa obra a uma lista minha particular. Outros usuários da BV não vão ver, são só minhas, né? Então, aqui eu tenho
a lista geral, que é todo usuário da BV tem, mas eu só vejo os livros que eu guardei. E essas outras aqui que eu criei, ó, eu criei uma chamada Libras, criei outra chamada Matrizes e outra chamada Novos Negócios. Para eu criar uma do zero, eu venho aqui nessa opção Nova Lista e coloco aqui, ó, Trabalho TCC, por exemplo. Vocês podem fazer isso. Isso acaba sendo muito útil e prático, ou seja, esse livro que eu já fiz uma pesquisa, que já vi que tem um capítulo interessante para mim, eu já faço já esse link associando ele a essa lista. Por fim, eu vejo aqui, ó, que existem citações compartilhadas. Olha só, eu mesma já fiz várias aqui. Então, existem algumas citações deste livro que já foram feitas e vocês podem ver, tá? Desde que quem fez tenha autorizado a compartilhar na BV, ok? Nós vamos fazer alguns experimentos agora sobre isso. Então, se você ainda tiver interesse em comprar o livro, o editor, ele permite, ó, com que você compre aqui. Então, ao clicar aqui, vai para uma outra página de e-commerce com a editora. Já não tem nada a ver com a BV, tá? É como se vocês entrassem na Amazon para fazer a compra de um livro. Tudo bem? Vamos aqui em ler o livro. Quando um livro está no formato EPUB, duas coisas podem acontecer. Ou ele já abrir o formato EPUB porque ele é o único formato, que é o formato mais moderno de livros, ou os dois formatos, PDF e EPUB. Vamos ao PDF para depois eu mostrar as diferenças na acessibilidade do EPUB, porque praticamente eles têm quase os mesmos recursos, tá? Aqui no canto esquerdo eu tenho o botão voltar, aqui eu tenho um íconezinho que é para eu favoritar o livro, para eu dar a minha avaliação. Então, quando eu clico aqui, ó, é aqui que depois que eu li o livro eu posso dar as estrelinhas, fazer algum comentário, escolher alguma tag dessa, e que vai ser visto por outros usuários também. E aí eu salvo aqui com esse botão salvar, tá? Então eu posso fazer isso, não sou obrigado, mas posso, e é muito legal, porque é uma forma de compartilhar dentro da BV a sua apreciação daquela obra com outros usuários que forem também consultar a obra. É como se fosse uma avaliação, é uma crítica construtiva, né? Aqui a gente tem a capa, a gente pode navegar no livro por vários caminhos. Eu vou mostrar aqui, ó, botãozinho direito, esse sinalzinho de mais, ó, ele avança a página. Vocês podem avançar a página, tá vendo? Aqui embaixo, deixa eu expandir a tela que eu acho que fica mais confortável para vocês visualizarem. Aqui embaixo, só que não deu certo aqui, porque... Deixa eu voltar, porque eu queria que vocês vissem aqui, ó, essa parte inferior. Existe uma forma de vocês também navegarem por páginas que vocês escolheram. Então, vamos pensar assim, naquele sumário eu achei a página tal, então eu vou pôr aqui 50, por exemplo. Eu posso escrever o número 50, ele navegou de forma direta para a página 50. Vocês perceberam que eu não precisei ir de página em página. Outra coisa que eu posso também navegar por aqui, olha, gente, aqui essa barra azul aqui, a barra de navegação, que eu chamo, eu posso, tá vendo? Quando vai rodando aqui, eu posso vir, ó, vou soltar, opa, círculos restaurativos, parou exatamente na página que eu queria, círculos restaurativos, que eu tinha comentado com vocês no início. Então, vamos lá. Eu consigo ver algumas informações clássicas para mim aqui, que o livro tem 144 páginas, que estou na página 91, que representa 64% do livro. Então, se eu já li todas essas 91 páginas, eu já consumi 64% do livro. Opa, que legal! Então, já tenho alguns dados quantitativos se eu quiser fazer alguma análise dessa natureza. Suponhamos que tem um problema nessa página, e agora? O que eu faço? Eu posso vir aqui, ó, nesse botãozinho vermelho e reportar esse problema. Então, eu dou um clique, escrevo o problema que está acontecendo e clico em enviar. A gente vai recepcionar isso e vai tratar desse problema, ok? Então, você, usuário, também tem uma interação com a gente, Pearson, né? Conosco, que cuidamos da BV. Isso é muito bacana, porque nos ajuda a sermos ágeis para algumas correções.
O que a gente tem aqui? A gente tem, por exemplo, o ícone sumário, e se eu clicar, eu já vejo que não há o sumário para o modelo PDF. Eu posso reportar isso como um erro? Posso, eu posso vir aqui e dizer não há sumário de tal PDF. Posso sim. Depois eu vou mostrar o sumário para vocês no EPUB, tá bom? O que mais que eu posso vir aqui? Eu posso imprimir e ainda fazer algumas coisas interessantes. Eu vou dar uma pausa aqui para explicar bem sobre isso. O que significa imprimir? Significa comprar créditos, como se fosse um cartão pré-pago, para que você use esses créditos para você imprimir as páginas que você quiser do livro, desde que não ultrapasse 50% da obra. Então, vamos por partes. Aqui tem 3 campos: imprimir, comprar e extratos. Tá? Antes de imprimir, eu tenho que ter esses créditos, então eu vou comprar esses créditos. Eu clico aqui, vai aparecer que eu não tenho nenhum, vai aparecer o quantitativo do que eu posso comprar. Olha, eu dou um cliquezinho, aqui aparece 50%, o quanto eu vou pagar por esse 50% da obra e a quantidade de páginas que eu posso imprimir. Tá? E aí, se eu clicar em comprar, ele vai me validar aqui, ó, vai ir para uma outra janela para dar continuidade a essa compra. Ele vai para essa página de e-commerce da Pearson, e aqui vocês vão verificar se está tudo certinho. Você tem o prazo de cancelamento em 7 dias também. E quando você fecha pedido, ele já vai para uma outra tela para você confirmar o seu e-mail, o seu login e a sua senha. Tá? Depois eu demonstro para vocês como é que fica isso no extrato. Porque percebam que aqui em cima vocês não estão na BV, vocês estão no e-commerce. Vou fechar aqui, tá? Voltando para cá. Quando eu finalizo lá, vocês vão receber um e-mail, vocês vão ter informações de segurança para que vocês possam depois começar a fazer essas impressões ou salvar essas páginas de impressão. Eu vou explicar. Quando vocês fizerem isso, vocês vêm aqui, ó, extrato, tá? E aqui no extrato, vocês vão ter definido como é que se diz? Um quantitativo de créditos comprado, o valor, para poder vocês fazerem a impressão. Aí sim, comprou, verificou o extrato aqui, joia. Vem para cá no imprimir. Vocês não precisam imprimir no momento que vocês estão comprando. Vocês podem depois voltar no livro, olhar lá no extrato e imprimir, porque isso fica registrado para vocês. É uma coisa individual particular, tá? Então, vocês podem aqui depois vir no imprimir. Eu comprei 70 créditos, por exemplo, que são 50% do livro. Como eu imprimo isso, Cassandra? Vocês podem imprimir de várias formas. Podem imprimir página por página aqui, ó. Podem imprimir por intervalos de páginas, desde que vocês não ultrapassem 20. Por quê? Para poder dar tudo certo na impressão, para não ter um papel que emperrou, para não ter uma falha de comunicação do seu computador com a impressora. Então, assim, eu até aconselho que não é nenhuma questão da BV. Toda vez que eu vou fazer uma impressão mais longa, né, 50 páginas, por exemplo, menos que isso eu já sou cuidadosa, eu imprimo aos poucos, né, imprimo de 10 em 10, de 5 em 5, e aqui a gente está pedindo para imprimir de 20 em 20, no máximo. Então, imprime 20, depois imprime as outras, e você vai colocando aqui o intervalo das páginas. É bem simples. Quando você clicar em imprimir, ele já vai entender e vai consumir os créditos que você solicitou. Mas, Cassandra, se eu quiser imprimir só 20, depois eu posso voltar aqui nesse livro e imprimir o restante? Exatamente, pode. Tá? Aí você escolhe as páginas que você quer imprimir e ok. Pode até imprimir as mesmas páginas, desde que você não ultrapasse os créditos que você tem, porque aí ele vai dizer que você não tem mais créditos. Tudo bem? Mas depois eu vou comentar com vocês sobre o aplicativo do celular, que vocês podem baixar esse livro e ler o livro offline. Não é necessário vocês terem ele em papel para também, porque acaba sendo uma leitura offline, né, o livro em papel. Vocês podem ler o livro no celular ou no tablet de vocês, baixando o livro como a gente baixa um filme da Netflix e assiste ele offline, tá? Mas eu vou comentar isso mais para frente.
Uma usabilidade interessante é o aumento aqui, ó, da fonte. Para nós que não precisamos, nós, eu digo eu, que eu uso óculos, certo? Mas eu tenho uma boa visão, eu fico no máximo esse tamanho. Mas tem pessoas que precisam de um pouco mais. Tem pessoas que gostam de menos. Eu gosto de usar esse tamanho aqui. Dependendo do que eu estou fazendo, eu até aumento. Então, ele tem esse recurso de ampliar a fonte. Vocês vão ver que no EPUB é um pouco diferente. Cassandra, essa página é fundamental, eu quero guardar, porque depois eu quero voltar nesse livro direto nela. Tem como? Opa, esse ícone aqui, ó, marcar página. Perceberam essa bandeirinha aqui em cima? Ficou azulzinha. Significa que é marcada. Como o marcador de página que vocês colocam no livro. Joia? Bom, eu quero fazer uma marca nessa página aqui, Cassandra, ou na próxima. Vamos para a próxima. Desculpe. Quero marcar aqui, ó, como a escola pode organizar reuniões restaurativas. Vem aqui, ele vai abrir esse recurso. Aí eu pego aqui o lapisinho. Deixa eu ver se vai funcionar aqui. Às vezes não funciona, às vezes funciona. Não funcionou. Vamos de novo. Vamos em outro. Depois eu volto, porque às vezes pode acontecer algum bugzinho. Ah, agora funcionou. Percebem que agora virou um maisinho? Então, eu posso fazer, ó, marcações em volta de um fragmento de texto. Ele vai, no caso aqui eu tentei circular, tá? Isso só vai me mostrar uma coisa que eu queira chamar atenção. Ele tem 4 cores. Se eu não quiser, eu tiro. Eu clico aqui, ó, de novo na bolinha, ó. Eu tirei. Se eu quiser fazer em outro lugar, eu posso fazer. Se eu quiser trocar a cor, eu posso trocar. Certo? Mas uma coisa é certa, o livro vai ficar marcado nessa parte. Para quê? Porque eu sei que essa parte é importante para alguma coisa que eu estou fazendo. Então, eu não marquei nada de forma arbitrária. Aí eu posso vir aqui nessa opção, ó, nova nota. O que vai acontecer? Ele vai abrir aqui uma opção para eu poder escrever. E eu posso falar sobre restaurativos. Então, quando eu quiser falar sobre esse assunto, eu já sei que a página X aqui tem um assunto sobre isso. Só que eu não guardei a página. Deixa que a BV guarda para mim. Vim aqui e adicionei. Pronto? Ok? Vamos continuar mais coisas por aqui. Vir aqui no marca-textos. Essa marcação que vocês estão visualizando, ela pode ficar oculta. Vocês vão ver que no EPUB ela fica um pouco diferente, ela é mais confortável visualmente. Ela fica que nem quando nós marcamos os nossos textos com aquela caneta amarela, verde, rosa, né, laranja, de marcadores de texto. Se eu vier aqui em ocultar marcações, ela vai ficar oculta, não significa que ela sumiu. Ela fica guardada, mas ela ficou oculta aqui porque eu não quero que isso fique me atrapalhando a visão. Exemplo, tá? Posso fazer novamente outro aqui, ó. Deixa eu ir para outra página. Não foi. Às vezes acontece isso. Vou para outra. Agora foi. Vou marcar aqui, certo? De verde. Ok. O que vai acontecer? Eu vou mostrar para vocês onde ficam registradas essas marcações, onde fica registrada a marca da página e onde fica registrado qualquer tipo de informação que vocês anotaram naquela página específica. Esse livrinho chamado Destaques e Notas serve para isso. Ó, páginas marcadas, destaques e notas. Peraí, deixa eu ir para frente. Às vezes ele perde a conexão. Opa, isso aqui. Citações, páginas marcadas. Não foi ainda. Vou marcar aqui. Vou vir de novo aqui. Ele não foi, mas ele vai aparecer. Uma hora eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ir para a página 100. Navegar aqui. Faço isso todo dia.
Aqui, destaques e notas, páginas marcadas, citações. Às vezes acontece isso, se eu sair do livro e voltar, ele aparece. Mas eu vou mostrar no EPUB depois para vocês e volto nesse aqui para mostrar para vocês como ficou registrado o que a gente fez. Tá? Vou até registrar aqui essa página 100 também como página marcada. O que a gente tem? A gente pode... O que eu queria mostrar para vocês, na parte do destaque... Deixa eu voltar. Não está dando certo o que eu queria fazer. Enfim, eu ia marcar aqui, ia mostrar para vocês e fazer essa navegação direto. Às vezes dá um delay de conectividade e eu não consigo fazer isso. A minha conexão também não é muito boa. Enfim, se vocês quiserem copiar o link do livro, esse é o processo. Deixa eu fechar aqui. Esse elo aqui, ó, copiar link, vai para a área de transferência. Então, eu dou um clique, eu vou abrir, por exemplo, uma aba nova aqui, ó, e vou dar um Ctrl V e vou colar. Certo? O que vai acontecer? Vai aparecer a tela do livro. A tela não é a página que eu estava. Vai aparecer a tela primeira do livro, que é, no caso, a capa dele. Então, esse elos é bom vocês, por exemplo, quando vocês quiserem guardar, se não pegou todas as informações da ficha catalográfica do livro, copie esse link aqui no editor de texto para depois vocês montarem as referências ou fazerem algumas anotações de citações que vocês queiram depois ler e escrever no trabalho de vocês, tá? Não dá para a gente selecionar, percebam, ó, selecionar, copiar com o botão direito e colar no editor de texto. A BV não permite isso. Outra coisa também é que você pode ouvir o livro. Então, se você não tem, às vezes dá sono, ou está cansado, ou quer apenas relaxar e ouvir o livro, isso é bem interessante. Eu costumo fazer muita leitura, só pelo método do speech aqui. Então, você vem aqui no Text to Speech, você pode clicar no play, que ele vai ouvir para você, ler para você, perdão. E você pode também alterar aqui na velocidade do que ele está falando. Então, você pode deixar mais lento ou falar um pouco mais acelerado. Isso serve para o EPUB também. Então, isso você faz no EPUB, copiar o link você faz no EPUB, visualizar e ocultar as marcações você faz no EPUB, marcar tudo o que for preciso dentro do texto ou escrever uma referência, você faz no EPUB, cartões de estudos eu vou deixar por último. Destaques e notas você faz no EPUB também, marcar páginas você faz também no EPUB, visualizar a tela de forma otimizada você faz no EPUB, melhor ainda, imprimir é igualzinho e sumário também. Por último, antes de eu falar do cartões de estudo, eu queria comentar um campo chamado pesquisa. Porque vocês acharam o livro, mas estão tentando achar o quê? Alguma coisa específica dentro da obra. Viram que tem o capítulo X lá que fala daquilo, mas vocês gostariam de localizar para ver se tem o autor que vocês gostariam, se está sendo citado ali. Simples. Vem aqui e escreve a palavra que quiser. Eu vou escrever escola. Vejam, ele já me traz todas as páginas onde tem a palavra que eu digitei. Pode ser uma palavra simples ou uma palavra composta, tá? Então, eu vou clicar aqui nessa 37, só para vocês verem que ele foi para lá. Opa, achei o que eu estava precisando. Então, na página 37, ele foi para lá, tem a palavra escola aqui, aí com atenção eu vou ler o texto e vou aproveitar e fazer uma coisa que eu estava querendo fazer agora há pouco, que é retirar marcação aqui, que também não está funcionando, não sei porquê, enfim. Depois eu vejo o que aconteceu aqui com esse EPUB, porque eu uso sempre esse EPUB e funciona. Por fim, eu quero falar sobre os cartões de estudo. O que são esses cartões de estudos? É uma ferramenta para ajudar vocês a dominar melhor um assunto que vocês estão se desempenhando, que vocês estão se dedicando. Então, vocês vão se preparar para um seminário, vão se preparar
para uma avaliação, vão se preparar para um debate, vão se preparar para qualquer coisa que vocês precisam daquele conceito, daquele conhecimento. Então, vocês podem criar como se fosse cards de estudo, né? Como se fossem com perguntas e respostas, que você não é uma avaliação, não é uma ferramenta para o professor, é uma ferramenta para o usuário, no caso para o aluno, mas nada impede do professor, por exemplo, numa aula remota, se ele quiser, ele pedir para que os alunos tragam seus cartões de estudo e façam de forma colaborativa uma interação sobre isso. Então, aí, o que você pensou sobre essa obra aqui? Quais são as 10 questões? Então, monte um grupo de cartões aqui, por isso que fala grupo, grupo de cartões. Eu vou vir aqui, ó, colocar aqui um grupo, por exemplo, na escola. Estou inventando, tá? E aí, criei aqui um grupo, mas eu ainda não criei os cartões. Então, eu preciso adicionar os cartões para esse grupo. Vão ficar como se fossem baralhos, né? Cartinhas, bloquinhos. E aí, eu venho aqui, adiciono um, coloco a pergunta que eu quiser. Eu vou colocar pergunta 1, certo? Resposta 1. Eu estou escrevendo de forma aleatória aqui, mas vocês vão escrever de forma organizada. Porque vão colocar o que é o que vocês gostariam de saber e sua respectiva resposta. Vou colocar aqui agora, ó. Pergunta 2. Vou escrever. Resposta 2. Certo? Vocês perceberam, ó, ficaram 2 cards dentro de um grupo de cartões que se chama Paz na Escola. Vou criar mais um. Pergunta 3. Resposta 3. Pronto. Só para ficar número ímpar. Se eu não gostei, Cassandra, eu posso tirar? Opa, fácil, só vir aqui, ó, no xizinho e acabou com o cartãozinho, perceberam? E se eu quiser editar, por exemplo, o título aqui, eu tenho como duplicar? Tenho, tem uma opção aqui, ó, editar, que você pode trocar o nome ou, se você preferir, você exclui, certo? Excluir, perceberam? Isso é do usuário, dentro do livro. Então, o grupo de cartões é associado ao livro que o usuário fez. Outros usuários não veem. Só poderão ver se fizer um trabalho coletivo, assim, remoto, né? Telas compartilhadas, ou então alguma criatividade que o professor possa querer explorar com esse recurso aqui bem interessante. E para o aluno, como é que funciona isso? Bom, aqui eu tenho esse exemplo, que tem 3 que eu inventei, também aleatórios, e eu vou clicar aqui em testar os conhecimentos e vou ver os cartõezinhos. Vejam que tem uma pergunta, eu posso ver o verso, aqui está escrito ver o verso, isso não vai interferir no meu resultado, porque isso é para mim, é uma autoavaliação, não é o sistema que está me avaliando, e nem um professor, e nem alguém, no caso. Eu mesma vou saber, estou preparada para isso aqui, eu sei. Então eu vou clicar e eu sei. Ah, essa parte eu já não sei, eu preciso me empenhar melhor. Mas deixa eu dar uma olhada no que eu escrevi como resposta. É verdade, eu preciso me empenhar um pouquinho melhor. Então, não sei. Tá? Outra pergunta também, eu posso responder sei, por exemplo. E no final ele te dá um placar. Aí você tem uma ideia do quanto você está preparado para certos assuntos que você precisa tratar ou lidar para resolução de um problema, apresentação de um trabalho, preparação para uma avaliação, né, ou mesmo interesse e entendimento de um assunto. Então, você pode explorar esse recurso de cartões, grupos de cartões, para você, vamos pensar assim, para você acompanhar o seu desempenho, tá? Então, deixa essa parte aqui. Essa parte de pesquisar dentro da obra é fundamental. Eu achei. Vou para o EPUB dele, depois a gente volta aqui, tá? Que eu quero mostrar para vocês essa parte que eu não consegui agora. Bom, deixa eu vir aqui no EPUB. O mesmo livro, gente, o mesmo conteúdo, só muda o formato dele. Vocês vão ver. Vou navegar aqui, a página é a mesma. Vou vir aqui para outra página.
Vou para a página 35, vai. Deixa eu ir de novo, ó, página 35. Percebem que a tela é diferente? Ela não tem aquele formato de página, né, de livro. Ela tem formato de página web. É diferente. Então, aqui vocês têm algumas liberdades que os PDFs não têm. Então, vamos a uma liberdade. Selecionar um fragmento de texto e, na hora, vocês já podem escolher, por exemplo, que cor que vocês querem definir que aquele segmento de texto fique, para chamar sua atenção. O conceito é o mesmo. Selecionar um fragmento para chamar minha atenção, para marcar um ponto importante, ou para definir critérios que são de autores primários, secundários, ou assuntos dentro do mapa conceitual que eu estou criando, ou que vão me ajudar a montar esse mapa. Vocês que dão o critério. A ferramenta ela tem que te dar algumas possibilidades. Então, no EPUB você já consegue selecionar de forma mais prática, né? Porque com o comportamento da tela é um comportamento de web, né? Então, aqui, ó, vocês têm outros recursos, e aí eu quero mostrar. Esse recurso Nova Nota é igualzinho o do PDF. Você pode vir aqui e colocar o que você quiser, ó. Bom para o final do capítulo, por exemplo. 2, estou inventando. E cliquei em adicionar nota. Ele veio para cá para baixo, tá? Vou mostrar depois para vocês, porque eu já tenho algumas anotações aqui no EPUB também. O que mais que tem de interessante? Eu posso retirar isso. Eu dou um clique, ó, da mesma forma que eu consigo retirar no PDF, eu também consigo retirar aqui. Vou desmarquei. Agora não, quero marcar de novo. Vou deixar em vermelhinho. Vou ocultar. Como no PDF também pode ser ocultado. As funcionalidades de leitura é um pouco melhor do que do PDF. Ele lê a página ali a partir do capítulo, tá? A partir do capítulo não, perdão, a partir do início da folha. Aqui, copiar link igual, cartões de estudo idêntico, marcar página também. Deixa eu ir para uma outra página e vou marcar para vocês. Vou marcar essa página, ok? E o que eu quero mostrar aqui de diferente é essa seção aqui, ó, de opções de leitura, que ele deixa você configurar o livro para que fique adequado ao seu conforto visual. Então, eu posso deixar ele aqui em modo noturno, por exemplo. Tem gente que tem sensibilidade ao fundo claro, né? Eu posso mudar o fundo também ainda, ó, para essas outras opções aqui. Posso aumentar o tamanho da fonte. No PDF eu posso fazer isso, mas aqui eu faço de forma diferente. Posso ter uma opção de espaçamento entre linhas. Isso aqui interfere muito na velocidade de leitura, né? Não só na velocidade de leitura, mas no conforto que o usuário deve ter ou quer ter na leitura do livro. Terminou de fazer todas essas configurações, ele vem aqui, ó, e salva as preferências. Pronto. Ao longo do livro, essas preferências foram armazenadas. Percebem esse espaçamento entre linhas, como tá, igual? Para navegar é igualzinho no PDF também, a navegabilidade. Para imprimir também, para buscar informações dentro do livro também. Mas uma coisa que aqui no EPUB tem, que foi feito, mas no PDF não tinha, e até eu expliquei para vocês como reportar um erro, é o sumário, ó. Eu posso vir aqui direto, círculos restaurativos, que era o assunto mais interessante para mim sobre esse tema que eu estou pesquisando, que é paz, cultura da paz na escola, tá? Então, aqui eu tenho esse capítulo, eu vou navegar direto pelo sumário aqui, ok? Bom, com relação a destaques e notas, vou mostrar o livrinho aqui para vocês e depois eu volto no PDF. Bom, aqui o que a gente tem? A gente tem citações, e eu vou mostrar como a gente faz isso, que só dá para fazer citações nos livros EPUBs, tá? Os PDFs não, por enquanto não. Tem um lugar aqui, ó, na página 35, que eu escrevi assim, ó, bom para o final do capítulo 2. Se eu clicar, eu vou para esse lugar, que é esse fragmento aqui, eu achei interessante, que era bom para o capítulo 2. Vou voltar no livrinho. Se eu clicar aqui nesse ícone, com essa bolinha, com esses 3 bolinhas, eu posso fazer edições, posso mudar. Não é bom para o capítulo 2, é bom para o capítulo 3. Eu posso editar isso. Como eu posso excluir isso também, certo? Vou excluir aqui, ó. Ele confirma e
eu excluí essa anotação, não existe mais, tá? Ela sumiu daqui. Só ficaram as partes marcadas. E que partes são essas, Cassandra? Uma que é na página 47 e outra que é na página 35. Essa que vocês estão vendo aqui, em tela cheia, é a página 35. Eu vou clicar aqui na 47. E ele foi para lá. Tá? Posso até trocar aqui, no caso, como se diz, a marcação, né? Ó, vou botar em verde. Aí fica melhor. Vou voltar aqui. E aí ele ficou em verde, o que eu selecionei da página 47, e em vermelho, o que eu selecionei na página 35. Tá ok? Quero voltar lá para o livro... Esse aqui. Não, ele voltou no EPUB. Vou voltar no PDF, por exemplo. Deixa eu ver se vem aqui no PDF. Esse é o PDF. Então, aqui eu queria mostrar para vocês. Opa, tá vendo? Às vezes uns bugzinhos acontecem, mas depois funciona. Já fiz isso 1000 vezes. O que acontece aqui? Esse livrinho, que também tem o mesmo comportamento do livrinho dentro do EPUB, que se chama Destaques e Notas, ele vai mostrar para vocês todas as páginas que foram marcadas. Então, eu vou clicar aqui, ó, página 120. Foi marcada. Página 96 foi marcada. Tá vendo que tá a bandeirinha aqui, azulzinha? Que mais? O que mais eu fiz de destaque, Cassandra, e nota? Opa, tem uma citação aqui, mas isso carregou do outro livro. Tem umas informações que essa página aqui, 35, tinha sido marcada, tal. Bom para fechamento, eu escrevi. Vamos ver o que é bom para fechamento. Opa, essa parte aqui é bom para fechamento. Que mais? Fechamento de um trabalho. Ciclos restaurativos aqui, por exemplo, eu escrevi restaurativos. Então, eu consigo fazer essa navegação de tudo que eu anotei e de tudo que eu marquei. Tá vendo aqui amarelinho? Azulzinho ou verdinho? Vê, vai mostrar. Aqui embaixo. Deixa eu ir em outro aqui. Verdinho, pronto. Tudo que eu fizer aqui, ele vai armazenar aqui nesse livrinho Destaques e Notas, tá bom? E no final, as citações que foram compartilhadas. Tem uma citação que foi compartilhada, né, dessa obra, mas na outra versão do EPUB. Então, vamos lá ver aqui a versão do EPUB. Como é que a gente faz uma citação? Faz de conta que eu gostaria que esse fragmento de texto fosse uma citação, porque isso aqui é perfeito para eu poder colocar dentro do meu texto para justificar ou fundamentar uma ideia, né? Baseado no autor, vamos pensar assim. Tem aqui a opção, ó, nova citação. Eu posso também pesquisar um conceito aqui dentro do Wikipedia e posso também pesquisar verbetes também. Tá bem interessante. Eu vou usar o nova citação, que é o que a gente está falando. Quando eu seleciono um fragmento de texto no EPUB, eu não consigo dar um Ctrl+C, Ctrl+V num texto de Word, tá? Só para vocês saberem, mas eu consigo gerar esse texto como se fosse uma imagem e posso compartilhar dentro das redes sociais ou dentro da própria BV, tá certo? Então, aqui no caso, eu posso, depois eu já fiz o teste, isso funciona. E como é que ele fica, Cassandra, dentro do Facebook, dentro do Instagram ou do Twitter? Ele fica com essa carinha aqui, ó. Tá? Do Twitter eu não fiz o teste, mas eu fiz o teste nessas duas, e ele fica exatamente como vocês estão vendo aqui. Como se fosse uma imagem, com um fragmento selecionado e o nome da obra. E eu vou clicar aqui em compartilhar na BV, ele já vai dar um pronto conteúdo compartilhado dentro da biblioteca virtual. E essa seção de compartilhamento dentro da biblioteca virtual, ela é pública. Então, eu posso compartilhar isso com todos os usuários da BV. Outras pessoas podem também aproveitar desse compartilhamento. Então, eu venho aqui, por exemplo, citações compartilhadas,
eu venho e consigo visualizar, ó, para instrumentalizar o educador, eu consigo ver. E que mais? Posso ver aqui também, deixa eu ver, vem aqui, ó, deixa eu ver exatamente na parte do EPUB, eu queria mostrar para vocês, estava num PDF, né, citações compartilhadas. Aqui eu tenho o botãozinho compartilhar, que eu posso aproveitar, ó. Aqui é outra situação, o medo e a insegurança, tal, e essa aqui é para instrumentalizar o educador, então eu posso vir aqui e depois ainda, ó, tentar ver se já foi compartilhado ou não, ou se não, se foi uma citação apenas que eu guardei para mim, tá? Vou compartilhar aqui nas redes. Por fim, a navegação de atalho, que eu chamo, né? Essa navegação aqui lateral, ó, minhas listas, que eu consigo ver todos os livros que eu associei a alguma lista. Como assim, Cassandra? Isso é tão rápido assim? Sim, olha só. Novos negócios. Opa, tem um livro, e se eu clicar aqui, vai direto para o livro que eu estava lendo. Interessante, né? Eu posso vir em outro aqui, ó, matrizes, que eu criei uma lista chamada matrizes. Criei uma lista chamada trabalho de TCC, que é esse que eu fiz com vocês agora há pouco. Então, se eu clicar, eu vou direto no livro. Então, eu tenho, assim, formas de navegar. Aqui, ó, minha lista, tem 4 livros que eu coloquei nessa categoria minha lista. Então, eu posso associar não só a uma, mas em outras listas também, como a gente faz em outras redes sociais, o Pinterest, né, a gente pode associar, acho que até no Instagram a gente consegue fazer também associações, quando a gente salva, né, alguma coisa, e isso tudo facilita a nossa navegação. Continua lendo, a BV tem registrado tudo que você está lendo, olha, 239 livros eu preciso continuar lendo, lógico, né, são livros que eu faço algumas pesquisas, outros que eu faço demonstrações, então aparecem vários aqui, para mim. Então ele vai me mostrando aqui, eu vou tendo uma ideia de que obras são, sugestões que eu mostrei lá no início, que aparece, as minhas listas, né, que eu já mostrei para vocês. Então, tem alguns menus que facilitam a nossa navegação. Ó. Eu clico aqui, ele vem para cá. Continuar lendo, ele aparece aqui. Livros lidos, ele vai aparecer aqui também, ó, livros lidos, né? Sugestões de leitura, eu vou colocar aqui, ó, sugestões para você, aparece aqui sugestões de leitura. Então, são duplas navegações. Navega aqui, eu chamo de atalho, gente, porque isso aqui otimiza muito o nosso tempo. Os cartões de estudo que eu criei, dos livros que eu naveguei ou que eu gostei, eles ficam aqui. Então, eu não preciso ir até o livro para ir buscar lá o cartão de estudo. Eu posso vir aqui, ó, e clicar e já tentar ver alguns resultados. Ou navegar entre esses cartões. Posso criar vários cartões e depois ficar somente nos cartões para fazer uma recapitular um assunto, né? Fortalecer uma ideia, ou mesmo criar alguma atividade que foi sugerida. Destaques e notas, ele vai mostrar tudo que vocês marcaram de página em livro, de anotação que vocês fizeram nas obras e etc. Tá? Então, eu vou vir nesse aqui, por exemplo. Ele mostra aqui, ó, eu cliquei nesse livro, ele mostrou o nome do livro e mostrou as páginas que eu marquei. Se eu fiz algum destaque, ou seja, se eu escrevi alguma coisa, se eu marquei em amarelinho, vermelhinho, azul, ele vai mostrar para mim aqui também. No caso aqui eu não marquei, tá? E se tem alguma citação que eu criei dentro daquela obra que eu compartilhei, ele também vai me mostrar aqui. Então, nessa seção aqui de atalho, destaques e notas, ela facilita você depois ir direto aos registros que você fez dentro da própria obra. Tá? No caso aqui, ó, página 124. Aí vou para lá, para o livro, ele já abre para mim, na página 124, e já me mostra aqui, né, nessa seção de destaques e notas, que a página estava marcada. Tá? No caso aqui, e as outras páginas que estavam marcadas também. Vejam que é um livro PDF, tá? Então, é bom vocês, quando forem fazer pesquisa, duas coisas importantes. Um bom filtro e fazer todos os registros dentro da obra para explorar aqui, depois de forma bem otimizada, todos esses registros que vocês fizeram,
para não precisar ir procurar o livro de novo, abrir o livro, tentar folhear o livro, onde foi que eu marquei isso? Então, não se preocupem, porque o algoritmo ele já faz isso para vocês, ele já registra tudo direitinho aqui. Aí as metas de leitura que eu falei no início, ó, já tenho 96% concluído, porque ele foi identificando que eu fiquei mais do que 6 segundos numa página, e ele já foi contabilizando aquilo como uma page view para mim, tá joia? Como uma página lida, eu tinha estabelecido 25 páginas por dia, de tanto que eu andei aqui, naveguei e fiz essa demonstração, eu já consumi bastante coisa. Tudo bem? E agora eu fico disponível. Não, falta falar do aplicativo. Espera um pouquinho. Deixa eu falar do aplicativo. A BV, ela é multiplataforma. Eu vou até ampliar aqui para vocês, e como isso está sendo gravado, vocês vão ver. O que vocês fazem no aplicativo, que ele é sincronizado com a plataforma da BV Web, tá? E ao mesmo tempo vocês podem, por exemplo, foi num livro, eu consigo ir nesse livro no celular? Consegue. Consigo visualizar as marcações que eu fiz no celular, que eu tinha feito na web? Consegue. Então, tudo que vocês conseguem fazer na plataforma, ela gera logs que são guardados e são utilizados em outros dispositivos, tá? Com uma exceção. O celular ou tablet, você consegue ter o recurso de você fazer download de até 10 obras, né, por vez. Então, dificilmente a gente vê casos dos alunos baixarem 10 livros. Às vezes eles baixam 1, 2, 3, né, e depois eles devolvem um livro, baixam outro. Então, vocês têm, assim, esse recurso muito vantajoso para não consumir pacote de dados de vocês e também otimizar o tempo. Por quê? Porque vocês estão no ambiente Wi-Fi, opa, achei o livro, ótimo, quero fazer download, faço download desse livro. Fico no offline e leio o meu livro tranquilamente, tá? Onde eu quiser, com tranquilidade. Então, é um dos recursos assim mais explorados. E existe para as duas plataformas, né? Para Android e para iOS. Então, vocês podem entrar na Apple Store ou na Play Store e procurar o ícone da BV, que é esse símbolozinho aqui, ó, esse Bzinho azul e branco, e fazer o download do aplicativo. Tá joia? Qualquer coisa, vocês entram em contato com a gente. Então, agora eu abro para perguntas, Angélica. E se precisar fazer alguma demonstração aqui, eu já faço. Bom, aqui no chat nós não temos perguntas. Alguém tem alguma pergunta específica? E preencham também, deixa eu ver quantas pessoas nós estão aqui, 16, né, comigo. 16 comigo, 15 no caso, assistindo. Eu coloquei o formulário, vocês podem preencher para depois eu encaminhar o certificado para vocês, tá? E encaminho também o link dessa gravação. Se mais para frente tiver dificuldade ou dúvida sobre alguma coisa, vocês entrem em contato com a gente. Mas, teoricamente, é isso. A interface ela é super intuitiva, então é bem fácil do aluno aprender. E eu só quis pincelar essa parte do filtro para eles otimizarem o tempo, para não perderem tempo. Também o professor pode achar obras por categoria ali, né? Ele consegue usar aquele filtro para poder achar as obras dentro das categorias de trabalho dele. Então, isso facilita, porque tem muitos conceitos que existem em várias áreas do conhecimento. Aí, se ele está procurando esse conceito e vai aparecer um livro de uma outra área do conhecimento que não tem nada a ver com a dele, então é melhor aplicar um filtro que já otimiza o tempo. Eu vou parar aqui a gravação, Angélica, para não ficar tão longa.